Quero ministrar uma palavra que tenho 25 minutos. Se o relógio está certo? Está certo. Atrasado um minutinho. Tenho 25 minutos para trazer algo poderoso da parte de Deus para a tua vida. Amém? Quem está aqui para receber? Quem está aqui para viver extraordinário do Senhor? Quem está aqui para ver promessas se cumprirem na tua vida? Amém? Caramba, que susto, pensei que tinha perdido. Abra a tua Bíblia, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3. A partir do versículo 12. De 12 até 14. Diz assim, ó: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo. 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus. Tem alguns textos, né, meu irmão, que a gente termina de ler, irmão, já é a palavra ministrada na nossa vida. Eu quero rapidamente compartilhar contigo algo muito poderoso sobre isso. Quantos de nós olhamos para o passado, quantos de nós olhamos para a nossa vida e de repente temos algo para lamentar, coisas que não conquistamos, pessoas que perdemos, às vezes temos empreendimentos que não deram certo, projetos que fracassaram, e a gente olha para trás, para o passado, e a gente, muitas das vezes, nós ficamos presos lá, porque algo deu errado lá no passado, e algo que a gente tentava, e aquilo que a gente era o alvo da nossa vida, não aconteceu, e a gente por algum motivo não conseguiu chegar lá, e às vezes a gente fica preso lá no passado. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: passado não é lugar daquele que está em Cristo Jesus. Eu quero que você, com voz de profeta, meu irmão, nessa noite diga o seguinte: o passado não é o meu lugar. Agora vira para o teu irmão e fala assim: o passado não é o teu lugar. Irmãos, o passado, ele tem que ser para nós apenas um balizador. O passado, ele tem que ser para nós algo que a gente faça assim: eu olho, eu vejo aquilo que deu certo ou não, e aí eu vejo o que eu vou ou o que eu não vou fazer. É tão engraçado que às vezes a gente chega no momento da nossa vida que a gente fala assim: ah, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, há 20 anos atrás. O nome disso é maturidade. Aí você fala assim: eu não tomaria essa decisão, eu não faria isso, eu não faria aquilo. Isso é bom. Por quê? Porque você vai olhar para um erro que você cometeu e você vai falar assim: não cometo nunca mais. E você vai pegar algo que deu certo e você vai melhorar aquilo que deu certo. Mas sabe o que acontece? O passado, ele captura de nós aquilo que foi dor, aquilo que foi decepção. Ei, não à toa tem pessoas com síndrome do pânico, tem pessoas com depressão por causa do passado. E eu quero dar uma palavra para você nessa noite: o passado não tem domínio sobre aqueles que creem no Senhor Jesus.
Às vezes as pessoas vivendo com um peso muito grande. E aí elas fazem uma pergunta, chegam no gabinete e fazem uma pergunta para o pastor ou para a pastora: como que eu vou prosseguir? Como que eu vou prosseguir? Pastor, não deu certo. Às vezes tem casamentos que não deram certo. E as pessoas falam assim: eu não vou confiar em ninguém. Sociedades que não deram certo, eles falam: não confio mais em ninguém. A palavra de Deus já diz que maldito o homem confia no outro. Às vezes, irmãos, nós vivemos hoje fruto de escolhas erradas que tivemos. Mas uma escolha errada que eu e você tivemos, elas não nos definem. Aquilo que nos levou a tomar uma decisão errada e tudo desmoronou e a gente sofre hoje ainda por causa daquilo, quero dizer para você uma coisa: isso não define você. Isso não define você. Quando você olhar para você, não lembre daquele que errou, lembre daquele que o Senhor escolheu para fazer tudo certo dessa vez. Ei, quando você olhar para você e falar assim: o pastor fez tudo errado, lembra que tem um Deus lá no alto que olha para você e que abre os caminhos para você e que te ensina e que te mostra e que fala assim: o tempo que você errou, o tempo que deu errado ficou no passado. Eis que eu faço coisa nova na tua vida. Ei, e já começou, e já começou, e já começou. Aplauda o Senhor, meu irmão. Primeira atitude. A pergunta: pastor, como eu vou prosseguir? Primeira atitude: não se conforme com a sua posição. Olha o que o apóstolo Paulo falou no versículo 12: não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo que para o que também fui conquistado por Jesus. Sabe o que é isso, meu irmão? Quando a gente fala assim: não se conforme com a sua posição, automaticamente a gente traz para a nossa vida e a gente lembra daquilo que deu errado. O apóstolo Paulo está falando de uma coisa que ele fez e que deu certo. Ele falou assim: não que eu já tenha obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual também fui conquistado. Ei, ter um objetivo na nossa vida, ter um alvo na nossa vida, ter uma meta vai fazer a gente olhar para trás e ver que aquilo dali foi apenas um degrau, não para baixo, mas um degrau para cima, para mostrar para você que às vezes as dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida, a gente vai ter que dar um passo de cada vez para a gente poder chegar lá. Agora, prosseguir é o mais importante para mim e para você. O problema é que o passado às vezes ele vem para nos paralisar, meu irmão, e no nome de Jesus, eu quero declarar na tua vida que o passado não tem poder de te paralisar. Você não vai ficar paralisado lá. Irmãos, hoje tem muitas pessoas no mundo vivendo de passado. Eu encontrei uma pessoa esses dias, estava num consultório conversando, e um senhorzinho falou assim: meu filho, o que vocês estão vendo aí, essa incerteza, isso não é nada. Você tinha que ver na época do Collor. Eu sofro ainda por causa daquele dinheiro que aquele miserável prendeu. Ele está preso no Collor. Sabe o que é isso? Vidas paralisadas por causa do passado. Ei, e o Senhor tem para nós novidade. O Senhor tem para nós cumprimento de promessa. Agora a gente precisa ter um alvo, a gente precisa ter um objetivo. Ei, se você tiver um objetivo na tua vida, você vai correr risco. Se você tiver uma meta e você colocar lá no teu quarto uma meta, você vai correr risco. Que risco, pastor?
risco das pessoas olharem para você e falarem assim, não aconteceu. Ei, o maior risco que você pode ter na tua vida quando você tem um objetivo, o único risco que você pode ter é de dar certo, é do teu objetivo ser alcançado. Agora, o mesmo trabalho, exatamente o mesmo trabalho que dá em você ter uma vida sem objetivo, é o mesmo trabalho que dá para você ter o objetivo na tua vida e seguir por esse objetivo. E olha isso, conquistar o nosso objetivo também não pode nos paralisar. O que eu vou fazer no dia seguinte que eu receber a promessa que foi profetizada pela minha filha? O que eu vou fazer no outro dia? Eu vou olhar e falar assim, Senhor, agora eu conquistei. Só que agora eu tenho outras coisas para conquistar. Meu irmão, a gente corre um sério risco de descansar no travesseiro das nossas conquistas. A gente corre um sério risco de descansar no travesseiro das nossas conquistas. Conquistei, agora não faço mais nada. Queria casar, casei, agora não faço mais nada. Queria ter filho, tive, agora não faço mais nada. Queria ter um ministério, tenho, agora não faço mais nada. Meu irmão, muito pelo contrário. O teu trabalho ele vai aumentar quando você conquista. O teu trabalho vai aumentar quando você dá certo. Sabe por quê? Tem muita gente torcendo para a gente dar errado. Sabe por quê? Porque olha para mim e para você e vê a marca daquele que nos chamou. Olha para mim e para você e vê a marca daquele que disse para mim e para você que nós somos mais do que vencedores. Ei, que nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Só que às vezes a gente dá uma cochilada no travesseiro da nossa conquista, e ali está o problema. Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você é suficientemente perfeito para descobrir que você não é perfeito? Você tem fé suficiente para dizer que quando deu errado foi Deus e quando deu certo também foi Ele? Ou a gente diz que se deu errado foi o inimigo e se deu certo foi Deus? Quero dizer para você, tem muitas pessoas hoje que estão conquistando, mas que não foi Deus que deu vitória. Será que nós somos suficientemente maduros para admitir que a gente precisa mudar como cristão? Que o alvo da nossa soberana vocação não tem nada a ver com dinheiro? Que o nosso alvo não tem nada a ver... Eu falo assim, meu alvo é Cristo. Aí eu olho, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Mas quando a gente olha para a vida da pessoa, o que menos a gente vê é Cristo. Será que a gente é maduro o suficiente para admitir que a gente está no caminho errado? Será que a gente é maduro o suficiente para continuar na igreja? É forte que eu vou falar para você, meu irmão, não fica triste comigo não. Será que você é maduro o suficiente para estar na igreja o tempo todo esperando uma bênção? O tempo todo esperando que algo aconteça do céu para a tua vida? Será que a gente é maduro o suficiente para reconhecer isso? Sabe o que tem acontecido com o evangelho no Brasil? E isso é forte que eu vou falar. Sabe o que está acontecendo no evangelho no Brasil? Hoje as igrejas não estão mais pregando o evangelho para as pessoas que não são cristãs. As igrejas hoje estão cheias, lotadas de crentes, de homens de Deus e mulheres de Deus, e que os pastores têm que ficar suando para você dar um glória a Deus, para você dar um aleluia, porque de repente parece que a gente está precisando da graça todo dia, a gente está precisando se converter todo dia, Jesus está precisando morrer todo dia para os crentes, porque Jesus não é mais o suficiente para nós. É forte, eu avisei. Aí a gente canta uma canção, Jesus,
Jesus, Jesus, nome lindo. A gente canta Jesus, Jesus, Jesus. Aí eu canto, hoje o meu milagre vai chegar. Eu canto com muita força, sabe por quê? Porque Jesus não é mais o suficiente para mim. Porque se eu não tiver uma chupetinha espiritual, se eu não tiver uma fraldinha espiritual, ei, não tem mais sentido. Não tem mais sentido a igreja, não tem mais sentido. Sabe por quê? Muitas pessoas trocam de igreja porque o alimento que o pastor está trazendo não é mais o suficiente. Paulo, o apóstolo Paulo, ele fala assim: eu continuo prosseguindo. Meu irmão, o evangelho que está aqui para mim e para você, Paulo foi uma das pessoas responsáveis por escrever várias cartas, meu irmão. E ele fala assim, ó, eu não alcancei a perfeição. No meu entendimento, meu irmão, se eu coloco Paulo aqui e eu aqui, irmão, não dá nem para eu segurar a sacola dele, filho. Não dá nem para eu segurar a sacola dele. E ele fala que não é perfeito. Ei, ele fala assim, o bem que eu quero fazer, isso aí eu não consigo. O mal que eu não quero, é isso que eu faço. Ele fala isso, meu irmão. Mas sabe o que acontece? Ele continua prosseguindo para o alvo que é Cristo. E a igreja hoje está cheia de alvos. Quando eu falo você tem que ter um alvo, meu irmão, é que uma vida sem meta, uma vida sem um objetivo é uma vida vazia. E às vezes o nosso objetivo, ele é conquistar. Mas não, meu irmão, nosso objetivo, o objetivo dessa igreja, o objetivo desse povo que está aqui, o objetivo do povo que está assistindo pela internet é fazer o nome dele conhecido, fazer o nome dele grande, exaltar o nome desse Deus que pode todas as coisas. Às vezes parece, pastor, que Jesus não é mais suficiente. Não é mais suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Uma palavra de fé não é mais suficiente. Tem que ter mais alguma coisa. Um ambiente profético tem que ter mais alguma coisa. Tem que ter. Se não tiver mais nada, tem alguma coisa errada. Meu irmão, esses dias eu coloquei no YouTube e fiquei assistindo as ministrações do Billy Graham. Irmão, eu fico pensando o seguinte: se esse homem poderoso, tremendo para o evangelho, se as palavras dele, se hoje ele estivesse ministrando aqui, irmão, a gente ia embora. A gente ia embora. Se João Batista estivesse aqui pregando hoje, a gente ia embora. Porque o evangelho deixou de ser algo simples. O evangelho não é ter, é ser. E a gente confundiu tudo. O evangelho para nós é ter e não ser. A igreja precisa despertar. A igreja precisa despertar. Ei, sabe o que está acontecendo? Enquanto a gente se acomodou na igreja, o inferno cresceu assim, ó, silencioso. Eu falo, estuda, seja o melhor, faça o melhor, entregue o melhor. Tem pessoas de destaque, em posição de destaque na nossa nação, que deveria ser alguém daqui de dentro. Por algum motivo não é. Mas eu profetizo que no nome de Jesus pode ser os nossos filhos, meus filhos, teus filhos, a tua herança. Ei, lá no STF, meu irmão, poderia ser. O Senhor, quando pensou naquilo ali, Ele pensou para mim e para você. Pensou para alguém justo. Mas sabe o que acontece?
A gente está descansando no travesseiro da conquista. Conquistei, aleluia. Vou estudar não, o Senhor vai me abençoar. Irmão, seja o melhor que você possa ser. Ensine isso para os teus filhos. Então falo com ele direto. Meu filho, tem que ser. Falei isso para ele esse dia, meu filho. Naquele lugar lá, poderia ser você. Porque quando o justo não se levanta para tomar posse do lugar dele, o inferno vai levantar um monte de gente capacitada. Sabe por quê? Porque no tempo que era para a gente estar estudando, eu estou falando da escola, estou falando da Bíblia, não espiritualiza não. O tempo que era para você estar estudando, o tempo que era para você estar se dedicando nos teus estudos, você estava lá na igreja, sentado, ouvindo uma palavra, não recebendo a palavra, não gerando mudança na tua vida, Jesus não sendo mais suficiente na tua vida, e você se tornando alguém que não consegue ser suficiente para a tua nação. Isso é forte, meu irmão. Isso é muito forte. Agora, eu tenho certeza de uma coisa: o Senhor preparou para mim lugares altos. Na palavra diz que nós vamos andar em lugares altos, nós vamos andar altaneiramente. Os melhores lugares foram reservados para mim e para você, mas não são ocupados por nós, porque a gente está perdendo tempo com distração. E o Senhor está falando para mim e para você nessa noite: a distração pode não apenas tirar um lugar de destaque, mas pode roubar a tua vida também, meu irmão. Sabe por quê? Pastor, não adianta, deu errado lá, vai dar errado de novo. Meu irmão, continua firme, persista, prossiga, avance, não pare. A gente tem se tornado uma igreja, estou falando dessa igreja, estou falando do povo de Deus, falando de todos nós. A gente está se tornando uma igreja que está simplesmente tomando a forma do mundo. Aquilo que o Senhor falou: não se conforma com esse mundo, não tome a forma desse mundo. O Senhor falou: mas transformar pela renovação da vossa mente. Para quê? Para viver a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável para mim e para você. Mas para isso a gente tem que perder a forma do mundo. Porque a palavra que foi liberada sobre a nossa vida, para a gente não se conformar, agora a gente tem que falar o seguinte, meu irmão: rejeita isso aí, porque a gente já se conformou com o mundo. Sabe o que é se conformar? É tomar forma. A gente tomou a forma. Aí eu vejo algumas pessoas brigando por causa da parede preta. As igrejas agora tudo com parede preta. Meu irmão, se o problema da igreja fosse uma tinta, pelo amor de Deus, a que ponto que nós chegamos? A que ponto? Não, essa igreja não tem poder, é preta. Meu irmão, o Senhor não habita em templos feitos por mãos, Ele habita no meu e no teu coração. A igreja somos nós. Isso aqui é só um prédio. A igreja somos nós. A igreja que vai triunfar, a igreja que vai avançar, a igreja que vai morar com Cristo. Não são essas paredes, não. Não. Somos eu e você. Parede preta, botou esse negocinho aí, tá cheio de... Aí os mais tradicionais, é modernismo entrou na igreja. Meu irmão, eu prefiro ficar com calça apertadinha, parede preta, mas com mente limpa, do que de terno, gravata, Bíblia, todo alinhado, mas sepulcro caiado. É bonito por fora, dentro está todo podre. Pensa em um monte de coisa ruim. Eu estava num restaurante pouco tempo atrás aí. Eu vi 2 pregadores, meu irmão, sentados. Esses caras, no dia que eu sempre gostei, eu brinco aqui do manto, mas eu sempre gostei do estilo da Assembleia de Deus, sempre gostei do manto.
Desde novo, eu sempre gostei de ir pro Reteté. Não é lá? Sempre gostei, filho. Eu ia segunda-feira na Nova Assembleia de Deus Agostinho Porto, meu irmão. Meu irmão, era tremendo demais. Sempre gostei. E me esqueci o que eu ia falar. Restaurante, isso. Tava lá, meu irmão. Esses caras um dia ministraram uma palavra. Um pastor ministrou uma palavra. Eu falei, meu Deus, nunca tinha ouvido uma palavra como aquela. Aí o outro, no outro dia, caraca, eu falei, Senhor, que isso, que poder, que autoridade, que glória. Aí estava no restaurante, almoçando. Aí eu olhei para o lado, vi os dois. Falei, meu irmão, pô, vou criar coragem, vou lá. Vou criar coragem, vou lá. Falei, pô, meu irmão, aí, não estou te chamando de velho não, mas tu marcou a minha história. O cara vai viver careca de barba branca. Eu falei, pô, marquei tua história, sai para lá, irmão. Falei, vou lá falar. Meu irmão, quando eu senti o desejo do meu coração de falar com aqueles homens, um deles falou assim, cara, olha isso aqui, é muito gostosa. É ou não é? Fala aí. Cara, meu irmão. Eles devem estar com foto de carne. Deve ser uma carne, deve ser um bife ancho. Aleluia. Deve ser um tibone. Deve ser isso. Deve ser a picanha de R$9 que não vai chegar. Deve ser. Quando eu ouvi aquilo, eu fiquei pensando. As pessoas às vezes criticam a gente pela forma de vestir, pelo modelo da nossa igreja, porque a gente não dá a paz do Senhor, a gente fala graça e paz. Irmão, isso faz a mínima diferença no mundo espiritual. O que faz diferença não é o que está por fora, o que faz diferença é o que está por dentro. Que adianta ter a retórica da palavra, mas não ter o altar dentro do seu coração? Tem muita gente desse jeito. E aí você ouve uma palavra maravilhosa, você posta lá, cara. Aí, esse pastor aqui é fera, tem ligação, conhece? Conhece a vida dele? Conhece mesmo? Eu estava ouvindo uma mensagem do pastor André Fernandes. Ele falou um negócio muito engraçado. Ele foi ministrar uma vez numa igreja lá no Rio Grande do Sul. Aí ele chegou. Quando ele chegou lá, ele viu um cantor. Ele não falou qual era o cantor, mas o cantor sabia quem era, porque ele contou a história. Ele chegou lá, cumprimentou as pessoas, cumprimentou o cantor. Ele estava no telefone, olhou para ele, cumprimentou só com a cabeça e continuou, né? Porque afinal de contas, meu irmão, famoso entre aspas, não pode falar com ninguém, né? Porque Jesus é desse jeito. Jesus não fala com ninguém, não é isso? E ele lá no telefone não cumprimentou o pastor. Aí daqui a pouco o pastor da igreja entrou e falou assim: meu irmão, eu tenho certeza que hoje o céu vai descer, porque esse homem de Deus que está aqui vai trazer uma ministração do céu. O louvor essa noite vai ser do céu. E aí ele foi, soltou a mão do WhatsApp, do telefone, e ficou olhando para o pastor. Agora está falando de mim. Sou eu que vou trazer. Não fez isso, tá? Mas tirou e ficou olhando. E aí falou assim, e o pastor André Fernandes, meu irmão, vai quebrar tudo. Aí ele olhou para aquele que ele não tinha cumprimentado. Aí falou: pô, cara, me desculpa, eu não sabia que você era o pastor que ia pregar, não. Eu pensei que você era como é que eles chamam lá? Pessoal da Lagoinha? Pessoal que trabalha lá, que eles chamam? Não é, tem um nome diferente que eles chamam lá. Voluntário, lembrei. Desculpa, eu pensei que fosse um voluntário. Aí, meu irmão,
a gente recebe palavras de alguém que não tem a coragem de apertar a mão do irmão porque ele se acha famoso. Quando na verdade nós fomos chamados para desaparecer, mas para que o nome dele apareça a cada dia mais, que ele cresça e que eu diminua. A gente inverteu os papéis todos. A gente inverteu tudo. O evangelho agora é sobre nós. Pastor, mas que palavra é essa? Meu irmão, eu sou do profético. Eu sou do manto. Mas, meu irmão, o manto e o profético, eles estão ligados à palavra, não a qualquer coisa aqui. Eu não venho aqui fazer um negócio para você dar glória a Deus, para você dar um pulinho, para motivar você. Isso aqui não é palavra motivacional. Em nome de Jesus, eu tenho uma palavra, eu e a pastora, nós temos uma palavra sobre a nossa vida, meu irmão. Que esse lugar será um lugar, e já é um lugar de restauração de ministérios, restauração de vidas. Não fui chamado para ser famoso, não fui chamado para ter um nome mais bonito, meu irmão, mas agora eu fui chamado para dar uma direção. E se a direção do dia for profética, vai ser profética sobre a tua vida. Mas se for cajado, vai ser cajado em nome de Jesus. E você vai receber aplaudindo o Senhor ainda. Em nome de Jesus. Não vou conseguir terminar. O apóstolo Paulo, ele descobriu qual era o poder de uma decisão. A única coisa que ele olhava, coloca por favor em versículo 14. A única coisa que fazia sentido para ele era o que tinha depois do alvo. Pergunto para você: o que tem depois do alvo para você? O que tem depois do alvo? O que eu vou fazer quando nossos vizinhos entrarem aqui, os nossos vizinhos se regozijarem com a gente tomando um café da manhã? O que nós vamos fazer depois? Dar um tapinha nas costas e falar Deus te abençoe? Não. Nós vamos discipular, nós vamos tratar, nós vamos tirar ali carrapicho. Essa é a função da igreja. O grande problema é que a gente às vezes esquece o alvo. Coloca aí o versículo 14, por favor. O que vem depois do alvo, meu irmão? Para mim e para você, em nome de Jesus. Olha o que ele fala: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O alvo dele era conquistar vidas. E depois de conquistar as vidas, qual era o prêmio? Era a salvação, era estar com Cristo. Morrer por Cristo era lucro. Tem muita gente preocupada: pastor, e se começarem a mandar fechar as igrejas? Ainda bem que eu não sou pastor, porque se eles prenderem, eles vão prender o pastor. E agora, pastor, como é que vai ser? Irmão, às vezes a gente dá um pulo e a gente grita. O nosso grito é mais alto do que o leão que estava na cova junto com Daniel. Às vezes o grito que a gente dá é mais alto do que o grito do leão que estava na cova junto com Daniel. Mas a gente não tem a mínima coragem de ser Daniel. Pastor, se é para ir para a cova, que eu seja o leão. Toma vergonha. Toma
uma vergonha. Não, pastor, se tiver que ir para a cova, que eu seja o leão. Aleluia. Pelo amor de Deus, isso aí é crente Nutella mesmo. É Nutella. Paulo foi um perseguidor dos cristãos. Depois que ele se converteu, ele passou a ser perseguidor do alvo da soberana vocação. E aí eu pergunto para você, qual era a outra coisa que Paulo perseguia? O prêmio da soberana vocação. Meu irmão, concentra o teu esforço, a tua capacidade, estabeleça os teus alvos em conquistar, para que o reino de Deus cresça nessa terra, que a tua família cresça, que teus irmãos cresçam, que tudo à tua volta cresça, por causa do entendimento que você recebeu do Senhor. Ei, só vai ficar bom quando cada um de nós começar a evangelizar e começar a trazer aqueles que estão perdidos, e não a convencer aqueles que já são salvos, que eles continuam salvos. Amém? Eu vou fechar aqui, quero chamar os músicos. Eu não vou conseguir ministrar essa palavra toda. Mas eu quero falar algo poderoso na tua vida. O Senhor não conta com aquele que desiste. O Senhor conta com aquele que não permanece parado. O Senhor conta com aquele que não tem medo de prosseguir. O Senhor não conta com aquele que desiste. Sabe por quê, meu irmão? Desistir não é para você. Desistir não é para você. A maior batalha da tua vida já foi vencida. Aí de repente você fala assim, pastor, que batalha é essa aí que você está falando? Meu irmão, você concorreu com bilhões de espermatozoides. E quem chegou na frente? Você. Você. Poderia não ter nascido, poderia ter acontecido alguma coisa, mas você nasceu. E já que você nasceu, já que você cresceu, já que o Senhor olhou para você e falou assim, eu sou contigo por onde quer que você andar, eu sou contigo, eu sou contigo nas tuas lutas, eu sou contigo nas tuas batalhas, o Senhor está falando para mim e para você, não desista. Não desista de viver o verdadeiro evangelho, não desista de lutar pelas causas do evangelho, não desista de repente de falar no teu coração assim, eu posso sofrer alguma coisa, então eu prefiro não fazer. Meu irmão, não desista de dar a cara a tapa, não desista de fazer diferente do mundo, não desista de dar certo, não desista de avançar. O Senhor está falando para mim e para você nessa noite. Pode doer, pode parecer que vai ser difícil, meu irmão, mas eu sou contigo até o final. Estou contigo até o final. É Ele quem vai garantir a minha e a tua vitória. Agora, não coloca no teu coração isso de maneira nenhuma. O evangelho não é sobre ter. O evangelho não é sobre ter. O evangelho é sobre ser. O evangelho não é sobre ter humildade. O evangelho é sobre ser humilde. O evangelho não é sobre ter prosperidade. O evangelho é sobre ser próspero. O evangelho não é sobre ter bênçãos. O evangelho é sobre ser abençoado. O evangelho não é sobre ter conquistas. O evangelho é sobre ser mais do que vencedor. Ei, você está entendendo que você não precisa ter
o que você precisa é ser, porque quando você é, Ele olha para você e aquilo que você não tinha, aquilo que você precisava, Ele acrescenta na tua vida, Ele derrama 30, 60 e 100 por um sobre a tua vida, sobre os teus sonhos, sobre a tua história, sobre a tua posteridade, em nome de Jesus. Não é sobre o ter, é sobre ser fiel. Você não precisa ter fidelidade, você precisa ser fiel. Pastor, eu tenho o evangelho no meu peito. Não tem evangelho no peito. Seja o evangelho para alguém que precisa. Seja uma Bíblia que anda e que fala. Seja um testemunho vivo e verdadeiro. Seja alguém que o Senhor olhe para mim e para você e fala assim: esse é o meu filho amado. Essa é a minha filha amada. Homem, mulher, reta, íntegra, se desvia do mal, e teme a mim. Ei, essa pessoa, ela recebe dobrado a porção. Ela recebe 2 vezes mais de tudo que ela já teve um dia. Eu quero dizer para você que vai ser muito melhor do que era antes. Mas para isso a gente precisa pagar um preço. E qual é o preço? De viver o evangelho do ser e não do ter. Quantos estão dispostos nessa noite a viver o evangelho do ser e não do ter? Sabe por quê, meu irmão? O Salmo 23 fala para mim e para você a coisa tremenda. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. O Senhor é o meu pastor e de nada eu tenho falta. Porque quando você é, você não tem falta. Agora, quando você tem alguma coisa, você pode perder. Agora, quando você é, nunca. Você é filho de Deus, e isso não tem discussão, é para sempre, é para sempre. Você pode ser advogado, engenheiro, médico, pastor, pode ter a profissão que você tiver. O importante não é o que você faz, é quem você é. E quem você é? Você é filho de Deus. Você é amado do Pai. Você é aquele a quem Deus quer honrar. Você é aquele que o Senhor entregou o Filho dele para morrer por você. Para fechar, você é abençoado e ponto final. Acabou. Você é abençoada e ponto final. Pegou? Pegou? Você é abençoado e ponto final. Ponto final. Ele escolheu a mim e a você para abençoar. Nós somos abençoados. Nós somos propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Fique de pé. Aleluia.